Nós, tínhamos aqui, estado a pensar em alguns temas que poderíamos falar, hoje, e um dos temas que ficou, que é um dos temas também que tem estado assim mais presente, até para nós, pelo menos estou a falar para mim, ou até pessoas que estão à nossa volta e que têm falado connosco, neste caso mais mulheres, no meu Uhum. caso, que é o emagrecer. Esta vontade de emagrecer, estamos aqui a aproximar-nos mesmo do verão, já está aqui à porta, e de forma diferente este ano, mas vamos na mesma aproveitar a praia, vamos na mesma aproveitar o calor, o sol, e há essa vontade de olhar para o nosso corpo, né? De olhar aqui para o meu corpo e dizer, olha, eu sinto-me bem comigo, eu estou bem comigo, por isso acho que seria o tema ideal para hoje, Uhum. Sim. e é o tema que também me interessa, por isso que estes últimos tempos de confinamento e isolamento têm servido para ganhar assim alguns quilinhos, também serviu para isso, também é bom, e por isso também estou interessada em poder Uhum. emagrecer. Bora lá então. Bem, não foste a única, porque eu acho que na generalidade da população, acho que toda a gente engordou assim uns quilitos, não é? Eu também estou uns 2 quilos acima do meu normal, não que isso me preocupe muito, porque são 2 quilos, mas eu sei e tenho recebido também contactos de algumas pessoas que estão preocupadas, não é? Que se calhar aumentaram de peso e também estão com alguma dificuldade em voltar ao peso normal. Hum, Muito também porque algumas pessoas mantêm-se em teletrabalho e então se calhar não estavam habituadas a esta nova realidade que é trabalhar a partir de casa e que é uma realidade diferente e que tem que haver uma adaptação, não é? Porque quando nós estamos em casa e especialmente quando nós estamos a viver uma situação que mexe com o nosso estado emocional, é natural que a despensa uhum. sofra assim não é, que fique vazia muito rapidamente. Uhum. Ah, Isso, isso já agora, não é? Quer dizer, porque é que estamos aqui a ligar emoções com de repente a despensa? exatamente, eu realmente quis trazer este tema e nós até chamámos aqui o emagrecer na perspectiva do desenvolvimento pessoal, Uhum, porque é assim, eu acho que já existe um grande senso comum sobre o que é preciso fazer para emagrecer, não é? O que é preciso fazer para manter um peso saudável e vamos depois abordar um bocadinho isso mais no final deste direto, porque também acho que seja importante também relembrar e até falar em algumas coisas que se calhar as pessoas normalmente não se uhum, lembram, mas eu queria falar disto mais numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e de olhar para dentro, de olhar para nós como um todo, não é? E olhar para nós como um todo, claro que é olhar para tudo, é olhar para as nossas necessidades, para as nossas emoções, um, e até descobrir coisas que se calhar nunca tínhamos olhado para elas, não é? uhum, E quando nós estamos perante alguém que já fez um imenso esforço para emagrecer ou mesmo para manter o peso, é alguém que realmente tem uma alimentação cuidada, faz exercício físico e mesmo assim tem muita dificuldade, não é, em baixar de peso e depois causa-lhe uma enorme frustração, que é natural, não é? Um, Aqui é um grande convite, especialmente alguém que também já anda a fazer isto há muito tempo, não é? Que já tentou várias estratégias, já tentou várias dietas, já tentou várias modalidades desportivas, já tomou suplementos, não é? E parece que tem ali um bloqueio, parece que não sai do sítio, ou então a pessoa até pode perder peso, mas depois volta a ganhar, não consegue manter o peso estável e duradouro, não é? Eu acho que é importante começar a olhar para outras coisas. Eu aqui começaria, se calhar, por perceber se realmente nós estamos a aceitar o nosso corpo tal qual como ele é. E tu já uhum. falaste muito, muito da aceitação nos nossos vídeos, não é? E convido as pessoas também depois a explorarem um bocadinho. Os temas que eu vou trazer hoje, acho que não é assim muita novidade, nós já temos vindo a falar sobre eles, mas agora estamos a associá-los aqui ao tema do Do emagrecer, não é? emagrecimento, sim. Exatamente, portanto, quem quiser depois explorar mais um bocadinho sobre estes temas que nós vamos falar, já temos vários vídeos que falam sobre cada um deles. Aqui a aceitação, e tu já falaste muito nisso, não é? Que para nós mudarmos alguma coisa é preciso aceitar, não é? Hum,
sem aceitação não há mudança. E porquê? Quando há uma resistência, quando eu não aceito o meu corpo, eu no fundo estou a dizer que eu não aceito esta realidade, então é como se ela não estivesse a acontecer, para mim, não é? É como se não Sim. fosse real. Há aqui uma certa forma de dizer eu nem sequer sou suficiente, porque neste momento, tal como sou, eu não sirvo, eu não basto, eu não, né, não Exatamente. sou, não estou à altura de, por isso há aqui uma negação do eu. Sim, e aqui até bate um bocadinho, se quiseres até explorar, porque por acaso não anotei isso nos meus tópicos, mas agora ainda bem que falaste nisso, porque bate um bocadinho na autoestima. Sim, Bate um bocadinho, não, bate muito, não é? Tem sim, muito a ver com sim, sim. autoestima, não é? Alguém que tenha uma autoestima forte, se tiver um peso um bocadinho mais acima, pronto, até pode não estar satisfeita, mas tenho a certeza que, pronto, eu mais cedo ou mais tarde vou conseguir voltar, e olha, se não voltar, se calhar até está tudo bem, não Uhum. faz assim uma confusão de, por exemplo, agora ir para a praia e expor o corpo tal como está. Já não há tal resistência, não é, que estavas a falar, não é? Já não há tal Uhum. resistência, é uma constatação daquilo que é, da realidade como ela é, mas sem haver dor associada a essa realidade, Uhum. porque ela está bem, não é? Sim, que depois tem a ver com a valorização da pessoa, não é? Hum. Que quando eu não me acho suficiente, eu acho que não tenho valor, não é? Sim. E Hum. então tento me esconder, Uhum. precisamente por sentir E essa. como ainda mais porque estou a esconder. Exatamente, e como ainda mais, sim, Sim, não sim. estou a saber lidar, e vamos chegar depois agora ao segundo ponto com Hum. isso, porque realmente aqui tem mais a ver com o também não saber acolher as emoções, que também já falaste muito disso, não é? Quando nós, e mais uma vez, nós estávamos aqui a falar há bocadinho de todos nós vivemos agora aqui uma fase em que tivemos aqui uma montanha russa de emoções, não é? Uhum. Se calhar sentimos emoções que se calhar nunca sentimos, muito provavelmente, e muita gente se calhar nem consegue dar um nome, não é? Eu Hum. não me sinto bem, eu não sei o que é que eu tenho, mas eu até nem sei muito bem o que é isto, não é? Uhum. Estranha, porque acontece isso, acontece de existirem pessoas que até nem sabem muito bem as emoções que estão a sentir, Dar porque nome, sim, dar sim. nome a isso. Hum. E quando nós negamos essas emoções, e isto é algo que também tem a ver com o nosso condicionamento, não é? Da nossa educação, quando não é permitido expressarmos as nossas emoções na infância, não é? Nós depois trazemos este condicionamento para a vida adulta, e tentando, no fundo, negá-las, estamos a metê-las debaixo do tapete, não é? Estamos a dizer assim, eu não quero lidar com isto, eu não quero Sim. sentir isto, mais uma vez a resistência, só que depois nós vamos ficar ali, por um lado, ficamos com energia acumulada, porque a energia é a emoção, desculpa, a emoção é a energia em movimento, é Sim. in motion, em inglês é emotion, portanto a emoção deve ser libertada, porque se não for libertada, vamos somatizar de outra forma, não é? Uhum. E por outro lado, como também não estou a querer olhar para mim, também não estou aqui a querer satisfazer algumas das minhas necessidades. A necessidade de olhar para a emoção, não é? Uhum. Em si também já é uma necessidade. E para me sentir bem, para preencher ou para alterar aquela sensação, é mais para alterar aquela emoção que eu estou a sentir, eu se calhar vou recorrer a coisas que me fazem libertar dopamina, que é a hormona do bem-estar, não é? E o que é isso? A comida é um exemplo, não é? Pode ser a comida, pode ser outra coisa, mas eu acho que nós mulheres temos muita tendência de irmos à comida Sim, do chocolate. de chocolate, Eu. eu também, porque também acho que é talvez aquilo que é mais fácil, não é? É Uhum. aquilo que nós temos acesso muito mais facilmente, não é? Nós, se calhar, temos sempre comida em casa, portanto, Mas muito podemos dizer que seria uma libertação de energia instantânea, isso? Ao comer alguma coisa que nos satisfaz, de repente, há ali uma eu, satisfação. eu não diria que é a libertação da energia. A energia da emoção ficou lá dentro na mesma. Se a pessoa Exato. não se permitir olhar para ela e acolher a emoção, chorar se tiver que chorar, fazer o que tem que fazer para libertar Uhum. aquela emoção, ela vai continuar lá, não é? Uhum. O que o alimento vai fazer, vai ser, no fundo, fazer com que seja simplesmente libertada uma hormona, não é? Uma Uhum. hormona que me dá prazer e que me faz sentir bem momentaneamente. Exato. Então, Exato.
E significa serve de camuflagem, não é? A emoção. Serve para certo, camuflar, não é? A emoção continua lá, só que aquilo vai só é camuflar, esconder ali uhum, escondidinho, exatamente. sim, E ela fica lá até a próxima vez, até acontecer algo igual ao que aconteceu e que me levou a sentir aquela emoção, ou acontecer outra coisa outra que me coisa. leve a ter uma emoção ainda mais acerbada, não sei se é assim que se diz, uma Sim, emoção mais mais intensa. intensa, exatamente. Por Sim. isso, assim, ok, boa, já Uhum. percebi. E, portanto, quando a dopamina baixar, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar a atacar, não é? Ai, Claro que podemos fazer outras coisas para mantermos o nível de dopamina alta, mas estando em casa, se calhar vamos recorrer outra vez aos alimentos, não é? Mas existem outras coisas, o próprio exercício físico ajuda a elevar os níveis de dopamina e serotonina, que também é outra hormona do bem-estar. Por isso, acolher as nossas emoções, eu diria que e é assim, estamos a falar aqui do emagrecer, mas podíamos falar de outra coisa qualquer. uhum, Podemos falar até do ganhar peso, há pessoas que querem ganhar peso e não conseguem, não é? uhum, Podíamos falar de alguém que tem uma doença, um problema de saúde. Acolher as emoções é super importante, porque sem dúvida. as emoções também estão associadas a químicos que são libertados no nosso corpo. E é diferente, os químicos que são libertados quando nós estamos num estado de satisfação, de paz, não é? Nós, nesse estado emocional, libertamos uns químicos bem diferentes daqueles que são libertados quando nós estamos ansiosos, assustados, com receio Uhum, do futuro, frustrados, não é? E esses químicos também vão mudar a forma como a nossa saúde se expressa, não é? Porque sim, os químicos das ditas emoções negativas, não é? Que não é emoção uhum, negativa, é o que é, são inflamatórios, enquanto que os químicos que nós libertamos daquelas emoções que nos fazem sentir bem são, por outro lado, são anti-inflamatórios, ok. nós quando sentimos, por exemplo, quando estamos sob a emoção do amor, nós produzimos a ocitocina, que Uhum, é uma hormona que, mesmo quando abraçamos alguém, também sim, produz essa hormona, que é a hormona também que se sente muito no pós-gravidez, exatamente, no exatamente. bebê, Sim, e são hormonas que estão ligadas à longevidade também, não é? E portanto, são hormonas que também nos vão ajudar a emagrecer, certamente. que é giro, e é giro aqui o teu convite, não é? Quando se fala em emagrecer, tens falado primeiro na aceitação, aceitar-se tal como se é, com o peso que se tem agora, com as formas que se tem agora, e tens falado agora realmente desse do acolher as emoções, que acho que acaba por ser realmente um belo convite, porque ao olhar para as emoções nós vamos realmente olhar para dentro, vamos olhar para as nossas necessidades, para os nossos limites, que também já temos falado, não é? Que se calhar não estamos a colocar e precisaríamos de colocar, vamos olhar para aquilo que está a acontecer, que nos faz sentir determinadas emoções, e ao perceber isso, então será mais fácil eu conseguir lidar com a emoção e não precisar de ir então à despensa buscar alguma coisa que me faça esquecer momentaneamente aquela emoção. Não é? Sim, quando tu dás atenção à emoção e permites que ela se liberte, aquilo passa, não é? E tu voltas ao teu estado normal, sinto-me pronto, Uhum. de que se tu normalmente te sentes bem, não é? Claro que estamos a falar de se voltares a se o teu estado normal for um estado depressivo, claro que isso também não é Uhum. bom, mas se o teu estado de normalidade for uma pessoa que é satisfeita com a vida, não é? Aquilo, vais lidar com aquela emoção, aquilo vai passar, não é? Libertas a energia e pronto, e está tudo bem. E quando tu acolhes as emoções, tu também assumes aqui o teu poder pessoal que te permite depois fazer escolhas inteligentes na alimentação, não é? Uhum. E além de não andar sempre aqui a petiscar no chocolate, no chocolate é outra coisa qualquer, ou nas bolachas, ou o que for, vai estar mais, como é que eu tenho de explicar? Se calhar mais centrada, não é? Vai estar mais segura e com mais vontade até de fazer escolhas mais inteligentes, de cuidares melhor de ti. E isto leva-nos ao amor próprio, Uhum. que é outro ponto que também é super importante e que, infelizmente, muita gente vive com falta de amor próprio e passa
passa assim por situações na vida que são muito desconfortáveis devido a isto, e às vezes nem nos apercebemos, não é? Eu, se calhar a maior parte das pessoas nem se apercebe que, que de alguma forma ou em determinada situação pode ter falta de amor próprio, não é? Às vezes pode ter uma determinada situação, não é? Eu naquela área da minha vida, se calhar... E tu, quando falas de amor próprio, referes-te a quê, exatamente? O que é para ti o amor próprio? Uhum. Olha, amor próprio para mim tem a ver, lá está, mais uma vez, entre a aceitação, não é? Eu aceito-me tal como eu sou e eu sei que eu tenho valor independentemente do meu corpo, não é? Se eu sou magra, se sou gorda, independentemente do que eu sou, daquilo que eu faço, dos meus comportamentos. Isto pode parecer assim um bocadinho complexo, porque para mim no início foi difícil perceber o conceito de amor próprio, não é? Perceber, mas o amor próprio está dependente, é independente daquilo que eu faço, daquilo que, do meu estatuto social, porquê? Porque lá está, mais uma vez, fomos condicionados na infância a achar que nós somos melhores se tivermos determinada posição profissional, Sim. se tivermos uma casa própria, se tivermos um carro, não é? Se cumprirmos aqui uma série de requisitos, temos mais valor. Isso Ok. foi passado a mim. E existem algumas áreas da minha vida que eu ainda noto que ainda estou aqui a reconectar-me com o meu amor próprio. E isto Ok. é algo que até pode fazer a pessoa sofrer bastante. Quando a pessoa tem esta consciência, não é? Quando ela toma consciência de que se calhar o que lhe está a bloquear ou impedir de ser feliz é isto, é a falta de amor próprio. Isto é duro de reconhecer, não é? Porque tu queres alterar e não sabes muito bem como, não é? Estás perdida. Tipo, ok, agora que eu sei que me sinto assim, mas como é que eu mudo isto? E estamos a falar de... Nós fomos criados, não é? Imagina no meu caso, tenho 37 anos, vivi 37 anos assim, não é de um dia para o outro que eu, a partir da manhã, eu já vou conseguir o meu próprio. Não funciona assim, não é? É algo que tem que ser trabalhado diariamente. O amor próprio para ti também pode ser o cuidar de ti, lá está que tu tinhas entrado um bocadinho nesse cuidar, também pode ser isso, o cuidar de nós, o cuidar de nós, lá está, através de uma alimentação se calhar que nos é mais saudável para nós, o cuidar de nós quando nós tomamos um banho e que estamos mesmo a aproveitar o nosso banho e a relaxar, a passar o creme com amor, lá está, a passar o creme até nos dizendo coisas bonitas a nós mesmos, não é? Isso também seria amor próprio? Seria, e até dar-te um abraço a ti própria e sentir realmente quem é que o faz? Quem é que o faz, não é? Quantas pessoas o fazem? Sim. Dar-te um abraço a si própria. Duvido que muita gente faça isso. E eu acho que sim, o amor próprio faz com que tu te coloques em primeiro lugar, não é? E que realmente te dês prioridade a ti, faça outras coisas, não é? Ou seja, o que é mais importante? Será que é mais importante eu cuidar de mim ou eu dedicar-me mais ao meu trabalho? E então ajuda-nos aqui a criar prioridades na nossa vida, porque quando tu sentes amor por ti mesma, tu vais te colocar em primeiro lugar, porque tu sabes que se tu te colocares em primeiro lugar e se cuidares melhor de ti, tu também vais estar melhor para cuidares dos outros, para cuidares da tua família, para teres, se calhar, uma carreira mais bem-sucedida, não é? Por isso fez todo o sentido aquilo que tu disseste. E também, acredito eu, e isto aqui é mais da minha experiência, acredito que também nos conecta mais com o nosso corpo. Quando tu tens amor próprio, tu sentes mais respeito por ti, não é? Sentes mais respeito pelo teu corpo. E se tu sentes mais respeito pelo teu corpo, tu vais escutá-lo, vais-lhe dar ouvidos, não é? Vais escutá-lo, vais tentar perceber quais são as suas necessidades e, como tu estavas a dizer, vais procurar então dar-lhe uma alimentação mais saudável, ter cuidado com o sono, ter os nossos limites, não é? Ter os nossos limites. Tudo isso é importante e tudo isso vem vem de uma forma muito natural quando tu tens amor próprio, não é tão forçado, não é
Eu estou aqui a imaginar e estou a lembrar, tenho aqui imagens de mim, não é, que estão a saltar aqui na cabeça, mas as vezes em que se calhar eu realmente caio na tentação de comer alguma coisa e que sei que aquele nem é muito bom, mas vou comê-lo na mesma, naquele momento é isso que eu preciso e não fico a pensar o que é que está por Uhum. trás e tudo isso. O que é que mais rapidamente, e acho que aí para mim é onde eu coloco o meu amor por mim, o amor próprio, é que mais rapidamente também consigo ver de que isto realmente não me serve. Eu fiz isto, ok, olha, foi o que foi, é o que é, mas não, agora não me estou a sentir tão bem e realmente não é isso que eu quero para mim. Eu consigo mais rapidamente voltar a cuidar de mim, a ter novamente uma alimentação melhor, a voltar ao exercício, ou pronto, independentemente do que seja, creio que também o amor próprio não quer dizer que tenhamos que fazer tudo super certinho, não é? Mas é mais fácil, tendo amor por nós, de dizer, olha, isto realmente se calhar não foi assim tão bom, não me senti assim tão bem, ou não me estou a sentir tão bem agora assim, por isso não é bem o que eu quero, não é isso, e vou escolher algo diferente, não é? Achas que também Sem poderia dúvida. funcionar? Funciona, porque quando tu cuidas de ti, não é? E experimentas o contrário, quando tu cuidas de ti durante um período de tempo e sentes-te bem, e depois experimentas algo oposto, claro que é o que estavas a dizer, não vamos ser fundamentalistas, não é? Tu experimentares uma coisa diferente, comeres uma porcaria de vez em quando, no final não vais sentir nada, não é? Mas é um bocadinho como aquela, por exemplo, quando nós saímos à noite na adolescência, parece que não faz diferença nenhuma. No outro dia de manhã acordamos, estamos tranquilos, se calhar até bebemos uns copos, mas estamos bem na mesma. Mas hoje em dia, 6 à noite, se calhar no dia seguinte, te deitaste Ou tarde, durante alguns dias? e 6 à noite ou até se te deitas mais tarde, não é? Por alguma Hum. razão. No dia seguinte, a energia vai ser diferente, não é? Não nos vamos sentir tão bem, se calhar, do como nos dias quando nos deitamos Uhum. cedo. E é um bocadinho isto, não é? Quando nós estamos no nosso trilho, em que cuidamos de nós, alimentamos-nos bem, sentimos-nos bem, e depois saímos, a experiência que vamos ter, se for algo que realmente faça com que a gente não se sinta muito bem, não vai ser muito agradável. E se calhar até tivemos algum prazer, não é? Naquele momento, e ok, acho que há lugar para tudo, mas provavelmente não vamos repetir logo no dia seguinte, porque sabemos Uhum. que vai alterar completamente a nossa energia, o nosso estado emocional também, porque isso também altera o estado E emocional. se repetimos no dia seguinte, se calhar então é mesmo a altura de perguntar o que é que está por trás disso, não é? De tal Uhum. acolher as emoções. Repetir no dia seguinte, então se calhar já é dizer, olha, deixa-me olhar para isto, que afinal isto não é só um desejo que tive e ok, satisfazia porque apetecia-me, mas há algo que está-me a querer voltar a reexperimentar. O que é que está aqui por trás? Por isso voltamos aqui ao nosso ponto 1, não é? Ao ponto 1, ao Exatamente, ponto 2 do acolher as emoções. sim, Que sim. emoções é que estão presentes? Que necessidades é que estão presentes? Que E limites? e também aquela pergunta de: "O que é que está a acontecer agora na minha vida? Uhum, Que estão a provocar estas emoções?" sim. Porque às vezes também não fazemos muito bem essa ligação, não é? Se calhar até sabemos dizer que: "Ok, até sinto-me um bocadinho mais triste, até sinto-me um bocadinho mais ansiosa", mas porquê? Não é? O que Hum, é que está a acontecer na minha vida que me fez sentir este estado emocional? Porque hum, muitas vezes nem nos apercebemos, não é? hum, Daí o escutar o corpo, esta reconexão com o nosso corpo, que depois também o mindfulness ajuda muito, não é? Ou seja, tentar trazer um bocadinho do mindfulness para a nossa vida, tentarmos estarmos mais presentes, não é? Termos momentos onde estamos mais presentes, vai fazer com que este escutar seja algo mais natural, estamos mais uhum, conectadas connosco, e às vezes pode ser pequenos exercícios, como eu acho que até coloquei aqui nas minhas notas mais à frente, mas, por exemplo, quando estamos a fazer uma refeição, estar com atenção naquela refeição. Isso é uhum, atenção plena, não é? Observar os sabores, observar a textura, mastigar várias vezes, também ajuda depois à digestão, vai ajudar também na saciedade, mas isto é a tal atenção plena. E treinar, isto é um treino, não é? E treinar isto vai permitir com que nós estejamos mais conectados com o nosso corpo. uhum, Hoje em dia vive-se tão ligados, estamos tão estimulados, sobreestimulados pelas coisas que estão a acontecer fora, pelo telemóvel, pelas notícias da televisão, por tudo o que acontece à nossa volta, e esquecemos do mais importante, que é
olhar para dentro, olhar como é que Uhum. estou a sentir, não é? Por isso, acho que aqui é assim, acho que é mesmo muito importante, seja para quem quer emagrecer, seja para quem quer realmente melhorar a sua saúde, é super importante olhar para as nossas emoções e saber acolhê-las, não é? Uhum. Eu depois tenho aqui assim, mais assim em jeito de dica, que eu coloquei aqui, porque eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim: "Estou a tentar emagrecer", não é? Ou então: "Eu não quero engordar". E Uhum. isto depois tem mais a ver com a forma como o nosso cérebro processa a informação, não é? Uhum. E quando nós dizemos: "Eu estou a tentar alguma coisa", ou quando alguém nos diz assim: olha, queres, sei lá, tal dia vamos fazer qualquer coisa?", e a pessoa diz: vou tentar", já sabemos que que a pessoa não vai. Porque o "vou tentar" quer dizer que não é, o cérebro está a processar, Está a tentar. está a tentar, não é, não vai fazer, está a Sim. tentar. A mesma coisa com o não, eu quando não é bem a mesma coisa, quando eu digo: "Eu não quero engordar", como o meu cérebro não processa o não, o foco vai para o engordar, vai para o querer Uhum. engordar. Então, aqui é um convite a estarmos também mais atentos ao nosso vocabulário interno, não é? Pensamentos e também aquilo que nós dizemos, porque Sim, porque até muito aquilo que nós dizemos, porque eu estou a imaginar quando estamos com amigos, com pessoas e que partilhamos este tipo de coisas, de emagrecer, e que eu ouço muitas vezes dizer: pois eu estou a tentar emagrecer e não consigo, ou já estou a tentar há 2 meses, já estou a não sei o quê, e, não é? E então usa-se está a muito mesmo. tentar. Está a tentar, usa-se muito na própria comunicação com outras pessoas. Por isso acho que faz todo o sentido também aí ter, deixar tentar e passar a Fazer. emagrecer. Sim, Sim. aqui é um convite à pessoa reformular mesmo a forma como ela, desenvolve a frase, não é? E em vez É de engraçado isto, nós usamos o tentar, não é? É uma forma, usamos parece muito, quase de nos proteger, não é? Se é, eu tentar, eu não me estou-me a comprometer, na verdade. Eu é estou isso. a dizer: olha, eh, Se correr mal, pronto, não é? exatamente, não é, pronto, estou aqui mais segura deste lado, não me estou a arriscar. É engraçado, nós usamos, eu dou por mim quando digo, estou a falar, seja do que for, e de repente entrou tentar lá dentro, eu, oh, o que é Uhum. disse tentar? Que engraçado. Eu se calhar não quero mesmo. Eu estou aqui mesmo a ver se arranjo forma de escapar, e estou a usar o tentar porque não me compromete da mesma forma que se eu disser: olha, sim, claro, eu vou fazer isto, ou Sim. eu faço amanhã, ou começo hoje, começo amanhã, pronto, amanhã. Ou... É engraçado, realmente. Repara na própria energia que tu sentes, não é? Quando tu dizes, ok, eu vou tentar, ou quando tu dizes, ok, eu vou fazer, a Claro. energia, tu sentes, a energia é Uhum. super diferente. E Sim. também é um convite a nós que estamos a dizer isso, como tu estavas a falar, não é? Porque também nem sempre nos apanhamos a dizer isso, mas quando nos apanharmos é realmente um convite de, ok, espera aí, então se calhar eu quero dizer não, só que estou a dizer vou tentar porque não tenho a capacidade de pôr os meus limites. Uhum. E por isso lá está, atenção plena, permite isto, não é? Permite estarmos mais atentos. Uhum. Depois outro ponto, que eu também acho que é super interessante, tem a ver com as nossas crenças limitadoras. Sem dúvida. E que aqui isto é um tema assim, é um tema profundo, complexo, mas que pode fazer mesmo muito sentido para certas pessoas. E como é que isto encaixa aqui na perda de peso? Nós conscientemente podemos querer perder peso ou querer outra coisa, não é? Mas eu posso ter uma crença no meu inconsciente que me está a boicotar esse resultado, o que parece que não faz muito sentido, não é? Então, quer dizer, eu quero uma coisa e o meu inconsciente está-me a boicotar, tipo, está-me Uhum. a lutar um contra o outro, não faz assim muito sentido. Só que o problema é que a nossa vida basicamente é guiada pela nossa mente inconsciente. Portanto, ela ganha-nos, ganha o nosso racional, ganha a nossa Uhum. mente consciente. Por muito que eu queira perder peso, se eu tiver uma crença no meu inconsciente que me diga que se eu atingir aquele peso que eu quero, eu vou perder algo mais, que eu considero se calhar mais importante, ou então eu posso ter uma crença que me diz
que eu ganho qualquer coisa se mantiver este peso. Eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, aqui no peso não me estou a lembrar assim de um exemplo concreto, mas estou-me a lembrar das doenças, porque existem casos de pessoas que, e isto tem a ver um bocadinho agora com esta área que eu estudei do Theta Healing, onde nós vimos isso acontecer, vimos alguns exemplos, onde algumas pessoas desenvolviam doenças devido a uma crença que tinham no inconsciente. Ou seja, elas, mediante certas circunstâncias da vida, desenvolveram aquela doença, porque no seu inconsciente, e na maior parte das vezes acontece, é que elas, quando têm uma doença, elas recebem mais atenção, elas recebem mais amor. Sim. Então, repara, por exemplo, um casal que se está a separar. Nós vimos esse exemplo, um casal que se está a separar e, entretanto, a esposa desenvolve uma doença que faz com que o marido volte. E depois no trabalho do Theta Healing veio-se a descobrir que ela não queria deixar de ter a doença, ela não queria curar-se, porque tinha medo de, ao curar-se, deixar de ter, o marido voltasse a separar, não é? E nós vamos buscar isto aonde? À infância. Quando, por exemplo, quando os pais de alguém foram muito ausentes, passaram muito tempo a trabalhar, mas quando aquela criança ficava doente, eles voltavam para cuidar dela, davam-lhe muito amor, não é? Faziam-lhe as comidinhas, não é? Aquele cuidar de estar plenamente presente. Pode ficar um condicionamento no inconsciente que mais tarde pode ser ativado, não é? Mediante certas circunstâncias da vida. E aqui é a mesma coisa para a perda de peso. Nós podemos ter realmente aqui algum ganho. A pessoa pode ter um ganho secundário por ter excesso de peso, não é? Exato. Eu posso, se me permitires, eu posso dar aqui um exemplo meu. Lá está, que tem a ver com o peso, o estar em forma em geral, não é? Estar em forma. Eu tenho uma resistência que tenho trabalhado em estar aqui, nesta posição em que estamos agora, em falar, em expor-me publicamente. E é engraçado que muitas vezes é quando eu sei que vou me expor, ou quando eu sei que eu preciso me expor por causa do meu trabalho, por causa de alguma palestra, por vezes eu tenho tendência a querer fazer o quê? A ir à comida, ou a deixar de fazer exercício, o que não tem lógica, não tem mesmo muita lógica. Mas de repente eu vejo que estou a boicotar o facto de eu estar em forma, o facto de eu me sentir bem no meu corpo, sentir a tal, né, que estava a falar, amor próprio, autoestima, por isso, sentir isso, eu estou a boicotar isso porque de repente eu digo, não, assim não me sinto bem, não vou estar a fazer um live, por exemplo, não vou fazer um live, ou não vou fazer um vídeo, estou mal disposta, agora quero descansar, agora não estou bem disposta. É engraçado. É a tua desculpa, então. É a tua desculpa. Exatamente. E quando eu fui começando, começando a perceber, a falar também mais contigo, com o meu marido e tudo isso, comecei a perceber, que engraçado, isto é um ganho para mim, porque quando eu faço isso, quando eu me faço por não estar em forma, não é? Seja de que maneira eu arranjar, e muitas vezes através da alimentação, no meu caso, eu, na verdade, o meu ganho é que assim eu fico na minha zona de conforto, que é aquela que vai me permitir não me expor publicamente, porque eu não vou estar tão em forma, então não vou querer me expor, ou vou adiar, já não vai ser hoje, cara, vai ser amanhã. Então há aqui um ganho, apesar que aquilo vai acontecer na mesma, a exposição, porque eu sei que vou dar na mesma palestra, eu sei que vou fazer na mesma live, mas é muito engraçado como isso é tão inconsciente, e eu que estou no desenvolvimento pessoal, apanho-me ainda nisso, que engraçado. Voltei aqui a fazer algo que comprometesse o meu bem-estar geral e que alterasse a minha alimentação, por exemplo, porque na verdade eu estou com medo de me expor, eu não quero me expor, eu quero me manter aqui em segurança, onde está tudo bem. Mas aí eu diria que a tua mente racional ganha. Ou seja, o teu inconsciente está a ter, aqui neste caso ele está realmente a tentar, não é? Ele está a fazer com que tu boicotes. Só que tu racionalmente consegues dizer, não, mas eu vou na mesma expor-me, não é? Lá está, porque vou buscar aquilo que falaste no início, acolher as emoções. Se eu tenho esta emoção, se tenho depois
determinadas emoções estão presentes, não é? Que vêm através da ansiedade, que vêm... Por isso há aqui emoções presentes, eu já tenho por hábito questionar essas emoções, de perceber o que é que elas estão a querer me alertar, o que é que elas estão a querer informar, qual é a mensagem, não é? Por isso, acho que aqui, mais uma vez, o perguntar-se, não é? O querer saber mais e o querer saber mais, mas para dentro, e não olhar para fora do que é que pode estar, mas olhar para dentro do que é que está aqui a acontecer comigo, sem dúvida que é um caminho para eu me sentir bem e eu fazer coisas que realmente me façam sentir bem, como, por exemplo, alimentar-me bem, porque eu vou querer questionar aquilo que, pronto, que está a acontecer, o que é que me leva a fazer determinadas coisas, determinados comportamentos. Sim, o autoquestionamento. Eu, por acaso, até tinha aqui um exercício para propor a quem quisesse depois experimentar, muito simples, e nós próprios já falámos muito do autoquestionamento. Aqui é uma pergunta muito simples, especialmente para quem estiver a lidar com problemas para perder peso, que consiste em fechar os olhos, não é? Estar ali uns momentos, encontrar o nosso centro e depois imaginar que já atingimos aquele peso que nós queremos, não é? Vermos na nossa mente que já atingimos aquele peso e observar como é que nos sentimos. E depois estar ali assim uns momentos, fazer a pergunta, e aqui o fazer a pergunta é importante o relaxamento, porque quem vai responder não é a mente racional, aqui o objetivo é mesmo estar super relaxada e permitir que a resposta depois venha do inconsciente. E a pergunta é esta: qual é a pior coisa que pode acontecer quando eu tiver o peso que eu quero? E o peso podia ser, qual é a pior coisa que pode acontecer quando eu me curar? Esperar e ver o que é que surge, não é? O que é que vem de dentro. Ok, qual é a pior coisa que pode acontecer quando tiver o peso que eu quero ter? Exatamente. E ver o que é que surge. Porque se realmente houver um bloqueio interno, se a pessoa realmente conseguir estar relaxada, centrada e escutar, chama-se a intuição, pronto, mas vem do inconsciente. Pode surgir aqui coisas assim reveladoras. A pessoa pode realmente ter ali um momento ahá, não é? Olha, nunca me tinha apercebido disto, nunca me tinha apercebido que eu acredito nisto, que se calhar até foi a minha mãe que me passou, ou foi o meu pai, e pode fazer aqui todo sentido. E às vezes só o tomar consciência já ajuda ali a desbloquear aquela situação. Ok. Já houve a tal energia que se moveu. Portanto, é uma questão que eu também tenho usado e que acho que é super interessante. Sim. E muitas vezes chegamos à conclusão, e estou aqui estava já a fazer, eu estava a dizer, eu estava aqui a fazer o exercício de forma, mas na verdade chega-se muitas vezes à conclusão também que realmente não há assim pior coisa que pode acontecer, pelo menos é isso que estava aqui a saltar. Realmente não há assim nada pior, eu só tenho a ganhar, até não há assim nada pior que possa acontecer, que o pior não é assim tão mau relativamente calhar àquilo que estou neste momento a passar com esta frustração de não ter o peso que eu quero, de não estar a emagrecer, ou se calhar isso ainda me dá mais dor do que aquilo que eu acho que pode ser o pior que pode acontecer quando eu tiver o peso que eu quero, sim. Sim, lá está, por isso é que não pode ser a mente racional a responder, porque se tu perguntares isto, se eu te perguntar agora a ti, não é? Qual é a pior coisa que te pode acontecer se tu ficares agora super em forma, fit, como tu queres, tu vais logo dizer, mas tu és tola. Claro que não há nenhuma pior coisa que pode acontecer. Por isso é que o exercício deve ser feito de olhos fechados, de uma forma relaxada, para tentar buscar a resposta, lá está, à nossa intuição. E às vezes surgem assim coisas bastante reveladoras. Eu falo por experiência própria. Pronto, e finalmente, esta parte do desenvolvimento pessoal era isto que eu queria falar. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, era só mesmo condensar novamente, que é para nós falarmos então, neste caso, falaste na aceitação, depois falaste acolher as emoções, a seguir falaste também do amor próprio, escutar o corpo. Exatamente, e a seguir passaste para as crenças, não é? Antes disso ainda falámos da atenção ao vocabulário, não é? Ok, atenção ao vocabulário. E depois as crenças limitadoras. Boa. Portanto, já temos aqui assim uma série através do autoquestionamento perceber que crenças é que podemos ter. Ok. Exatamente.
Depois, claro que nós temos sempre questões físicas que podem ser abordadas, que muitas vezes estão causadas por estas crenças, não é? Mas eu acho que tudo pode ser usado de forma complementar, não é? De forma holística. E claro que ao nível físico podem existir questões hormonais, por exemplo, não é? Que, por exemplo, quem tiver problemas da tireoide pode ter mais dificuldade em perder peso, os próprios problemas da tireoide podem interferir com a digestão, por isso aqui a gestão das hormonas, verificar se elas realmente estão equilibradas, estão nos níveis ideais, é importante, claro, porque vai interferir no próprio metabolismo. O excesso de toxinas também não ajuda na perda de peso, porque está a bloquear, não é? É um excesso de resíduos que o corpo depois tem mais dificuldade de eliminar e, portanto, também impede aqui do emagrecimento mais rápido. Aqui a minha pergunta para ti é como é que se chega à conclusão que há um excesso de toxinas? É algo que podíamos fazer assim rapidamente? Olha, sim, claro que observando a pessoa, há algumas questões que tu podes logo olhar para a pessoa e perceber se ela tem ou não excesso de toxinas. Mas, por exemplo, sei lá, quem tiver assim vários problemas de pele, sinusites, muitas infecções recorrentes, sei lá, que mais é que eu te posso falar? A barriga inchada, coisa assim. Também, obstipação. Okay. Exato. Sim, à partida, quando temos pessoas que têm estes sintomas, até problemas também, até fadiga também pode ser, às vezes pode ser. Okay. É assim, claro que existem análises específicas que se podem fazer para perceber se realmente a pessoa está muito intoxicada. Mas é só por lá está, um questionamento, também se pode chegar lá. Ok. Ainda na digestão, também falar da eliminação, não é? Quem tiver obstipação, claro que também vai ter mais dificuldade na perda de peso. Mas a obstipação no fundo, é a última fase da digestão, que está ligado com muita coisa que ocorre antes, não é? Que também deve ser visto. Retenção de líquidos. E depois, claro, que temos que nos lembrar sempre das escolhas alimentares, não é? Porque aqui até eu quero chamar mais a atenção para o facto de, às vezes, acreditarmos que uma determinada escolha alimentar é saudável e, se calhar, pode ser mais correta para a pessoa, não é? Ou para a perda de peso. E é importante também tentar ir buscar mais informação, perceber o que é que pode ser ideal para eu perder peso. Às vezes até as próprias combinações. Já falei aqui de comer com mindfulness, não é? Comer na mesa de trabalho para quem está em teletrabalho e para quem não está também, não é? Por isso, nada de comer a correr, nada de comer com pressa, é saborear os sabores, texturas, tudo o que falaste. Cheiros, até porque quando nós estamos a comer, por exemplo, se estamos aqui ao computador e com snacks, nós nem damos conta do que comemos. Ou trazemos uma dose muito controlada, ou então, se tivermos o pacote, vai tudo. Nós temos consciência, não é? É tão inconsciente que às vezes, lá está, acabamos um pacote e só depois é que, a sério que eu comi isto tudo. Sim, e o facto de comer rápido, não é? E normalmente a mim gera-me logo uma indisposição. Os dias que me apanho a comer demasiado rápido a seguir, sinto que alguma coisa não está tão bem, porque de repente parece que me sinto muito cheio, onde não comi assim grande coisa, mas comi foi muito rapidamente, não me instiguei que chegue. Ainda bem que falas nisso, porque também existem aqui alguns truques que se pode utilizar para quem tiver dificuldade na digestão, pode ingerir, tomar enzimas digestivas antes, não é? Para ajudar na digestão. Até existem alimentos que já têm enzimas digestivas naturalmente presentes, a papaya e o abacaxi, por exemplo, e por isso é importante melhorar e otimizar a digestão, porque depois a própria eliminação também vai ser feita de forma mais eficaz, não é? Digerimos bem. Às vezes confundimos fome com sede e, portanto, especialmente agora no verão, é super importante também uma boa hidratação, não é? Tentarmos beber no mínimo uns 2 litros de água por dia,
para evitar que realmente a gente recorra depois, falta aqui qualquer coisa, não é? Vamos comer e se calhar até era cedo e não era fome. Uhum. Além de que precisamos de água para vários processos do corpo, não é? Portanto, a água é super importante. Aqui uma dica que eu dou é, logo de manhã em jejum, beber logo meio litro de água. Meio litro. Meio litro. Ok. Normalmente nós acordamos com sede, não é? Porque passamos a noite toda sem beber. Então aproveitar essa janela, nós sentimos mesmo sede, para beber logo ali meio litro, ativa o sistema linfático, ajuda no funcionamento dos intestinos, dos rins, ou seja, é só benefícios e pelo menos já garantimos que bebemos meio litro, não é? Ok. É mais fácil de beber o restante quantidade. A falta de exercício físico já toda a gente sabe, não é? Falta de movimento, então quem passar... Mas é bom dizer, porque realmente é sempre bom, porque muitas vezes sabemos, mas não fazemos, não é? Só sabemos, está aqui na zona do pensamento onde vamos tentar ainda, não é? Entrar aqui a tentar. Mas precisamos mesmo de movimento, o corpo precisa de movimento, sem dúvida. Para tudo. Sim. Até para as emoções saírem. Para tudo. E aqui eu, por exemplo, gosto de arrumar com esta questão logo de manhã, quando acordo, como tenho esta possibilidade. Arrumar com a questão. Gostei do arrumar, vou arrumar. Eu não sou assim uma amante de exercício físico. Não deu para perceber, o check estava lá mesmo, já está. Cada um tem que arranjar a sua estratégia, não é? Portanto, eu prefiro fazer logo assim, ao acordar, porque pronto, já está, é mesmo para começar o dia, acho que é bom, ativa, não é? Pronto. Sim, sem dúvida. Quem tiver essa possibilidade, eu acho que pronto, mesmo para a pessoa ficar mais ativa, com mais energia, acho que é bom. E outra questão, que às vezes também não se olha muito para ela, que é a falta de sono. A falta de horas de sono, um sono que não é profundo, porque quando nós não dormimos bem, desregula a hormona do apetite. E então, o que é que vai fazer? Vamos comer mais, não é? Por isso, ter um horário, uma rotina bem definida para a hora de deitar e acordar e garantir que realmente temos uma noite com sono de qualidade. Exatamente. Esse posso dizer que é um dos meus principais motivos para eu querer comer. Foste tu que me falaste na altura do sono, que o sono não me tinha ainda surgido, e realmente quando eu durmo menos, ou porque estou a trabalhar até tarde e eu tenho uma noite que não é tão boa, no dia seguinte tenho tendência realmente a querer procurar mais o chocolate, outros tipos de comida. É engraçado, e na altura não tinha feito essa relação. Até porque depois há aqui um misto, já nem é só a hormona, que é a leptina, que é a hormona responsável pelo apetite, mas é também as emoções. Quando nós não dormimos bem, também vamos estar, se calhar, com o estado emocional mais alterado, porque se calhar não vamos reagir tão bem à mais forma... impacientes. Eu sinto mais impaciência, por exemplo, não é? Eu é mais impaciência. Sim, com os miúdos, com o chefe, não é? Depois tudo vai ser uma desculpa para nós irmos petiscar aquele chocolate. Sim. Não estamos, mais uma vez... Essa boa noite de sono também serve para tudo. Tudo. E aqui uma última questão para finalizar. Existe aqui uma questão que pode ser genética. E, sabes, às vezes, e eu tenho muita compaixão por estas pessoas que têm mesmo dificuldade em perder peso, porque eu vejo à minha volta às vezes assim o mundo um bocadinho contra, que é tipo, as pessoas são preguiçosas, não querem fazer exercício físico, ou não querem deixar de comer certas coisas, e não é bem assim. Existe mesmo pessoas que têm uma alteração genética, chama-se um polimorfismo, que tem a ver com o quê? Nos nossos antepassados, nós tivemos alguns povos que passaram mesmo fome, mas eu digo, quando é fome é mesmo tipo dias sem comer. O que é que isto causa? Quando alguém, na sua ancestralidade, a ancestralidade é tipo na geração anterior ou 2 gerações anteriores, teve na sua família o pai ou a mãe que realmente passaram por períodos de fome intensa, e existem estudos que comprovam, que estudaram isto mesmo. O que é que isto pode causar? Pode causar uma alteração genética. E esta alteração, o que é que ela diz? Ela diz ao corpo da pessoa para armazenar mais gordura. Porque, no fundo, o que está aqui em questão é uma questão de sobrevivência, não é? Houve uma alteração genética porque
imagina, o meu pai passou por isto, não é? Teve aqui um período de fome super intenso. Então, o filho dessa pessoa, se calhar, a própria genética vai se adaptar para que isto não volte a acontecer. Ou seja, se por acaso aquela pessoa passar o mesmo que o pai, Já tem as reservas, não é? exatamente, é mais resistente, não é? Tem mais possibilidade de sobrevivência. Então, estas pessoas normalmente têm que consumir o dobro, ou melhor, desculpa, têm que gastar o dobro das calorias que normalmente uma pessoa que não tem esta alteração genética tem que gastar. Ou Estás a dizer a nível de, por exemplo, de exercício físico, estás a dizer que ela precisa de fazer ainda mais que uma pessoa. Sim, imagina, por exemplo, imagina que eu preciso de consumir ou de gastar 1500 calorias diárias. E essas pessoas têm que gastar 3000. Ou seja, elas vão ter uma maior dificuldade até na própria manutenção do peso, não é? Elas engordam muito, muito, muito facilmente. Porque é muito difícil de tu restringires um consumo em que tens que consumir muitas poucas calorias, não é? Elas têm literalmente que passar fome, porque foi isso que aconteceu aos pais, não é? Portanto, aqui é mesmo uma alteração genética e, nesse caso, as pessoas têm mesmo muita dificuldade, têm que fazer muito, muito exercício físico para conseguirem manter o peso. Isto acontece no peso, acontece em outras coisas, por exemplo, o facto de nós termos capacidade de digerir o leite também é um polimorfismo, é uma adaptação genética. Porquê? Porque os nossos antepassados recentes começaram a consumir laticínio, então houve uma adaptação do corpo. O corpo começou a produzir uma enzima, a lactase, para conseguir digerir. Também é um polimorfismo, nem toda a gente o tem, por isso é que nem toda a gente consegue digerir bem o leite. E aqui é a mesma coisa, há uma adaptação genética que tem a ver com a sobrevivência. Pronto, e estas pessoas, coitadas, não é? Elas, para realmente conseguir manter o peso, têm que ter um gasto calórico assim. Mas aqui não há mesmo nada a fazer que não seja exercício físico e reduzir as calorias ingeridas. Tudo o que nós dissemos até agora, sabendo que tem essa parte. Sabendo que vai ter que, muito provavelmente, fazer exercício físico todos os dias, senão, todos os dias e de uma forma intensa, não é? Senão pode realmente engordar muito facilmente. Desconhecia. Para a pessoa saber se tem ou não este polimorfismo, teria que fazer um teste genético, o que é extremamente caro. Portanto, pronto, isto aqui depois a pessoa pode perceber mediante o próprio histórico, não é? Analisar se, olha, eu já testei esta dieta, e mesmo com exercício físico, e mesmo assim tenho muita dificuldade e ganho imenso peso. Pode realmente ter aqui esta questão. Sim, é só mesmo também. Sim, é uma possibilidade a ser vista, não é? Sim. Se bem que eu acho que realmente para quem nos está a ouvir e para quem nos vai ouvir ainda, creio que realmente tudo o que foi falado antes, aquela questão ligada ao desenvolvimento pessoal que tu foste apresentando, antes, lá está aí o fato do sono e tudo isso, serão as primeiras, claro, a ser tidas em conta, porque não querer pensar logo no o que é que pode... Sim. Digo muito porque, por vezes, creio que passamos demasiado, ou só pode ser o mais grave para mim, não é? Sem pôr em prática primeiro as outras coisas que são mais, não vou dizer fáceis porque não são fáceis, por exemplo, com as emoções e tudo não vou dizer que são fáceis, mas que realmente são mais simples de fazer e que possamos realmente fazer. Acho que primeiro ir aí aos pontos que nós fomos indicando, então se realmente houver a necessidade de ver mais coisas. Não é muito difícil de identificar as pessoas que têm o polimorfismo, tem muito a ver com... Por exemplo, houve passou-se uma guerra, acho que uma guerra, não sei se foi na Irlanda, foi um país assim lá perto da Irlanda, acho eu, que aconteceu isto, mas houve mesmo ali e existe uma grande população de irlandeses que são muito fortes mesmo muito fortes. Mas lá está, é analisar um bocadinho o passado, como é que foi no tempo dos meus avós, dos meus pais, não é? E facilmente chega-se lá. Ok. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para finalizar.
Quero só dizer que se alguém tiver alguma questão, deixar um comentário, pode deixar, mesmo que a gente agora já não consiga responder aqui em direto, nós depois podemos voltar cá e responder ao comentário. E agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver, agradecer-te a ti, que é sempre um Obrigada eu. contigo. Obrigada. E até a próxima, até terça. Até terça-feira. Até a próxima. Fiquem bem, boa noite.